No dia 23 de junho, no finalzinho do mês passado, o Estúdio Laika completou 16 anos, encantando o público, críticos, festivais e, é claro, marcando a história do cinema com suas animações maravilhosas da técnica de stop motion. E aqui no canal a gente está aqui para fazer um enaltecimento, para a gente falar sobre como que esse Estúdio Laika é tão incrível, tão maravilhoso e por que todo mundo merece assistir as animações do Estúdio Laika. Estão preparados? Então, vem comigo! Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Beatriz Bassan e sejam muito bem-vindos a este vídeo para enaltecer o trabalho do Estúdio Laika. Inclusive, se você ainda não é familiar com esse estúdio, você está no vídeo certo para você. Vem conhecer o Estúdio Laika junto com a gente nesse vídeo aqui. E se você já é fã desse estúdio e adora falar de stop motion, já deixe o seu like, compartilhe com aquele seu amigo que também é fã do Estúdio Laika e também se inscreva no canal Jornada Animada para conversarmos sobre o universo dos desenhos animados de stop motion, de 2D, de 3D, enfim, gente, de todos os desenhos que a gente queira conversar, tudo bem? Então eu tenho que dividir aqui o vídeo com vocês entre a primeira sessão, que vai ser sobre uma história para a gente entender mais ou menos ali tudo o que aconteceu, tudo que foi importante de acontecer para que o Estúdio Laika se tornasse esse grande ponto de referência de animação de stop motion. E depois, no finalzinho do vídeo, eu separei para vocês o meu ranking das animações da Laika, dos piores aos melhores. Se é que tem como falar que alguma animação desse estúdio é ruim, eu acho que é muito longe disso. Acho que todas as animações são simplesmente fantásticas. Mas enfim, gente, antes de a gente começar do nosso ranking, vamos partir, né, para os pontos históricos e cruciais para a Laika se tornar nesse estúdio que a gente conhece hoje em dia. Então senta que lá vem história. Antes de existir o Estúdio Laika em nossas vidas, lá em 1975 surgiu um estúdio voltado para stop motion também, que se chamava Vinton Studios. E era um estúdio muito reconhecido por suas produções de stop motion, como por exemplo as séries The PJs e também Gary and Mike. E em 2002, a Vinton Studios foi vendida para o Phil Knight, que é o cofundador da Nike, que 3 anos mais tarde, lá em 2005, ele mudou o nome da Vinton Studios para o que a gente conhece hoje como Laika. E a empresa Laika, ela vai muito além do que as suas produções de longa-metragem de stop motion, porque a Laika ela é basicamente dividida em 2 grandes setores, né? O primeiro, que seria a Laika Entertainment, que é essa divisão focada para os longa-metragens de stop motion, e tem um outro setor que é voltado para a área mais de publicidade, comercial, que antigamente era chamada de Laika House, mas em 2014, como eles queriam focar ainda mais nas suas produções de longa-metragem, eles meio que reformularam um pouquinho o setor de comercial, que a partir de 2014 começou a ser chamado de House Special. Mas o foco desse vídeo é pra gente se aprofundar mais na história da Laika Entertainment, né, que é o setor responsável pelos longa-metragens de stop motion. E sobre esse setor da Laika, a gente precisa lembrar de alguns nomes muito importantes para esse estúdio. Os 2 deles são os seus fundadores, que é o Will Vinton, que era o dono do Vinton Studios, que inclusive é um artista super renomado e importante para a técnica de stop motion, e também o seu outro fundador, que é o Phil Knight, né, que foi a pessoa que comprou a Vinton Studios para depois se transformar na Laika que a gente conhece hoje em dia. E depois a gente tem 2 outros grandes artistas que foram fundamentais para a Laika construir a sua identidade e ser tudo que ela é hoje nas suas produções também. O primeiro deles se chama Travis Knight, que é um cineasta e animador, além de ser, claro, também filho do Phil Knight. Ele, até hoje, ele é o atual presidente do Estúdio Laika, então ele é praticamente uma pessoa muito importante que está acompanhando cada projetinho do estúdio desde o iniciozinho da Laika. E o outro nome é de um diretor muito conhecido e muito querido para todos que são fanáticos por stop motion, que se chama Henry Selick, o diretor responsável pela direção de O Estranho Mundo de Jack. E o Henry Selick, ele esteve no Estúdio Laika desde o iniciozinho da produtora, então ele teve bastante espaço para poder liberar a sua mente criativa e também poder explorar, né, as suas estéticas mais sombrias.
sombrias, o que inclusive foi essencial para a Laika entender qual que seria uma pegada única do estúdio e a partir de então ser conhecida por sua estética sombria, porém abordando histórias que são super atemporais, que conseguem conectar com o público e ao mesmo tempo abordar muitos temas sociais super importantes também. E essa estética sombria e mágica do estúdio Laika passou a ser reconhecido e aplaudido mundo afora lá em 2005, que foi quando o estúdio lançou o seu primeiro curta-metragem de animação em CG, computação gráfica, chamado Moon Girl, que foi inclusive dirigido pelo Henry Selick. Moon Girl foi literalmente a porta de entrada para que todos os críticos e todo mundo do cinema pudessem ver o grande potencial que esse estúdio já prometia desde o seu primeiro lançamento, desde a sua primeira animação produzida. E desde então a Laika percebeu que eles estavam preparados para dar um passo adiante, que seria produzir finalmente o seu primeiro longa-metragem em animação, e dessa vez seria uma animação feita completamente em stop motion. E stop motion, minha gente, nada mais é do que uma técnica de animação em que eles utilizam bonecos, maquetes para animar e realizar a sua animação. Então, basicamente, não é uma animação feita em computador ou desenhando à mão, muito pelo contrário, a gente vê ali bonecos contracenando, fazendo várias poses diferentes, e então são tiradas várias fotografias, às vezes até mesmo 30, 60 fotos para concluir um segundo de animação. E aí então, quando chega na área de edição, eles colocam todas essas fotos em sequência para criar todo o movimento da animação que eles desejam, e isso sim é o que a gente chama de stop motion. A princípio, o primeiro filme do estúdio se chamaria Jack and Ben's Animated Adventure, que estava sendo produzido desde o ano de 2005. Mas devido a divergências criativas e a mudanças constantes ali na equipe de produção desse filme, o filme meio que foi sendo esquecido no churrasco e meio que o projeto foi completamente cancelado. E isso foi bom porque deu espaço para o Henry Selick atuar mais uma vez como diretor em uma produção da Laika e também explorar ainda mais a sua estética e a sua criatividade, dando à luz então a um filme de longa-metragem de stop motion que foi inspirado em um livro de Neil Gaiman, que se tornou o grande sucesso de 2009, conhecido como Coraline. Coraline chamou a atenção do mundo inteiro do quanto que o estúdio Laika era simplesmente excepcional na sua técnica de stop motion, a ponto do filme ser reconhecido em muitas premiações que são super populares hoje em dia sobre cinema, como por exemplo ganhando indicações como melhor longa-metragem de animação em premiações como o Oscar em 2010, BAFTA e Globo de Ouro, entre várias outras premiações também mundo afora do cinema. Ou seja, Coraline é a verdadeira definição de ícone, porque foi a animação crucial para que o mundo inteiro colocasse vários holofotes em cima do estúdio Laika e a gente ficasse sempre com uma expectativa muito alta a qualquer futuro projeto que esse estúdio estava pretendendo lançar pra gente. E não é à toa, né, minha gente? Porque, afinal de contas, não é para qualquer um estúdio que consegue ser premiado e indicado em todas as suas produções já feitas, que no caso o estúdio Laika tem 5 filmes de stop motion e todos eles foram indicados como melhores longa-metragens de animação nos anos dos seus lançamentos, principalmente em festivais super conceituados e populares até como o Oscar, por exemplo. E eu sei que quando a gente fala de 5 produções durante todos esses anos, desde 2005, pode parecer um número bem pequeno, mas, minha gente, quando a gente fala de técnica de stop motion, é uma das técnicas de animação que mais demanda tempo para ser produzido. Então, o estúdio Laika, ele demora cerca ali de 5, 4, até mesmo 6 anos, dependendo do projeto, para conseguir produzir um novo filme por inteiro de stop motion. E isso porque stop motion demanda muito tempo, não só na sua pré-produção, mas também na sua produção, na hora de animar de fato os seus personagens, o seu filme, por assim dizer. Porque, como eu já falei um tempinho atrás, né, é necessário fazer foto de cada frame, ou seja, pode demandar 24, 30 fotos para concluir um segundo de animação, e não é algo que a gente faz, tipo assim, em 1 minuto, pelo contrário, demora horas para fazer 1 minuto de animação, por exemplo. Pode demorar dias até, dependendo da complexibilidade da cena. Então, sim, stop motion é um investimento
investimento caro, mas desde 2005 o estúdio Laika investe pesado em artistas e na tecnologia para elevar cada vez mais o nível da sua técnica de stop motion, fazendo com que todos nós ficamos completamente surpresos, pasmos e ao mesmo tempo encantados que cada produção do estúdio Laika tem uma evolução muito grande na sua técnica de animação e a gente fica simplesmente maravilhado e tentando entender como que esse estúdio consegue fazer cada cena de ação, cenas de detalhes de origami, por exemplo, e muitas outras sequências maravilhosas de animação com a técnica de stop motion. É algo surreal. Talvez seja por isso que seja um dos meus estúdios favoritos assim da vida de animação, porque a gente olha para cada segundinho das produções da Laika e a gente simplesmente pensa, isso é mágico. É impossível alguém ter conseguido fazer isso, sabe? É apenas surreal de acreditar que aquelas animações maravilhosas do estúdio são feitas com bonecos e maquetes. Parece que realmente são personagens super reais ou até mesmo sendo feitos em computação gráfica por terem movimentos tão fluidos e tão perfeitos. É incrível! Atualmente, o estúdio Laika já está sim produzindo a sua 6ª animação de stop motion, porém não tem muitos detalhes ou confirmações de qual seria o título ou enredo e muito menos uma previsão de estreia para esse filme, mas também já foi confirmado que o estúdio Laika está fazendo o seu primeiro filme de live action, já está começando a ser produzido, que se chama Seventeen, que é baseado em um livro que tem a previsão de estreia lá pro ano que vem, em 2022. Sem mais delongas, vamos agora para o meu ranking das animações do estúdio Laika. Em quinto lugar, eu colocaria a animação Box Trolls, que é a história que a gente conhece o nosso protagonista, um menino chamado Ovo, sim, Ovo, e ele vive ali com criaturas que moram dentro das suas caixinhas de papelão, que são os Box Trolls, e eles moram meio que no subsolo e são super mal compreendidos pela sociedade, e é muito interessante as mensagens dessa animação, que a gente aborda vários temas como preconceito e também a divisão das classes sociais e como que isso afeta a nossa sociedade, a estrutura da vida das pessoas. Porém, Box Trolls fica em quinto lugar para mim, porque em alguns momentos da narrativa eu sinto que tem algumas barrigas ali no roteiro, alguns momentinhos ali que parece que a história não tá andando muito bem, tá muito parado, então talvez seja por isso que ela esteja em quinto lugar aqui para mim no meu ranking. E em quarto lugar, eu coloco Kubo e as Cordas Mágicas, que apesar de ser uma animação que eu sou apaixonada, dizendo aqui, gente, essas 5 animações foram super difíceis de ranquear aqui pra mim. Acho que só mesmo que Box Trolls eu já saberia que colocaria ela em quinto lugar, mas Kubo e as Cordas Mágicas é uma animação belíssima, em que a gente acompanha uma jornada do herói, praticamente, nosso protagonista chamado Kubo, que após meio que despertar uma entidade mágica que deseja muito uma vingança, ele também embarca numa jornada para entender alguns mistérios sobre o falecimento do seu pai, sobre a sua família. E nessa animação ele aborda vários temas muito cativantes e muito bonitos também, como por exemplo falar sobre amor e família. Sem contar também que é uma animação que aborda muito bem essa questão do luto, da perda e até mesmo de aceitar o diferente. E em terceiro lugar está a animação stop motion mais recente do estúdio Laika, que se chama Link Perdido. E nessa animação a gente acompanha a jornada do Sr. Link, que é um gigante peludo, que decide pedir ajuda a um grande aventureiro chamado Sr. Lionel Frost para tentar encontrar os parentes do Link que estão espalhados mundo afora. E essa animação, gente, ela é belíssima em vários aspectos. Começando, né, que ao contrário, né, de Kubo e também de Box Trolls, é uma animação que pra mim não existe momento de barriga no roteiro. Eu me sinto entretida 100% do tempo na animação e o seu visual é algo assim de cair o queixo. Tem cenas de ação que eu nunca imaginava assistir em uma animação de stop motion, que inclusive são cenas que são dificílimas de atuar e de dirigir, de filmar em live action. Imagina só o trabalho que deve ter dado para esse estúdio de fazer câmeras giratórias em navio,
cenas de caos e confusão e porradaria dentro de um bar estilo bem faroeste. Então assim, gente, Link Perdido é cheio de visuais, personagens maravilhosos e muitas cenas bem animadas de ação que deixa a gente simplesmente maravilhado. Sem contar também que Link Perdido fala muito sobre tolerância de culturas diferentes da nossa, né, que é o que acontece muito na questão do Link, além de também abordar temas como preconceito e tolerância. Em segundo lugar, para mim, está a animação chamada Paranorman, que ela é maravilhosa. Eu sou realmente muito apaixonada por essa animação, já começando com o seu slogan que começava a vender a animação. E, gente, é uma frase tão icônica e que me marcou tanto, e que com certeza é uma frase que já mostra o quanto que essa animação tem muito a oferecer para o seu espectador. E esse slogan se chamava basicamente que você não se torna um herói sendo uma pessoa normal. Em Paranorman, a gente acompanha as aventuras do Norman, que é uma criança que tem uma habilidade um tanto que peculiar e diferenciado das outras crianças, porque o Norman, ele consegue se comunicar com os mortos, ele consegue falar, ouvir e ver fantasmas. E Paranorman é uma história tão interessante porque ela consegue ter um roteiro muito inteligente, capaz de misturar vários gêneros de maneira genial, como por exemplo comédia, suspense e terror, em uma animação de stop motion que ficou simplesmente incrível. É uma animação que aborda temas muito interessantes, não só falando de preconceito, mas também falando de tolerância, e também tem muitos momentos que a gente consegue se relacionar com o bullying, porque afinal de contas o cerne de Paranorman é abordar como que a gente encara o diferente e como que a gente poderia encarar o diferente também. E em primeiro lugar, é claro que é ela, a maravilhosa, a perfeita, a ícone animação chamada Coraline, em que a gente acompanha a jornada sombria da Coraline, que é uma criança que estava super entediada em sua casa até encontrar uma porta secreta que vai levá-la a uma realidade alternativa que parece ser uma realidade até mesmo que melhor da sua vida. E quando a gente para analisar Coraline, a gente pode realmente entrar no consenso aqui de que não é uma animação para qualquer um assistir, não é uma animação para criancinhas. Porém, gente, é impossível negar que Coraline é capaz de marcar as nossas vidas e também ser uma animação atemporal que a gente possa assistir em vários períodos diferentes das nossas vidas e conseguir interpretar essa animação de formas diferentes. E Coraline, além de ser a essência da estética de Henry Selick em uma animação super sombria e muito divertida, é uma animação que também traz mensagens super importantes pra gente. Como, por exemplo, dê valor ao que você tem e cuidado com o que você deseja. E acima de tudo, Coraline está no meu primeiro lugar do ranking aqui da Laika, porque é uma animação que quando eu assisti, e olha, gente, que eu sou a pessoa mais medrosa do mundo, mas quando eu consegui ter tempo e coragem para assistir Coraline, foi uma animação que realmente explodiu a minha mente. O quanto que eu vi que a animação tinha várias outras vertentes que elas poderiam explorar e não algumas outras padronizadas que eu já estava acostumada a assistir com muitos anos ali da minha vida. Então Coraline foi uma animação super crucial pro meu crescimento, assim, para estudar animação, estudar roteiro, para aprender que a gente pode sim explorar várias vertentes no campo da animação, e eu tenho certeza que marcou a vida de muitas outras pessoas também. E muito bem, minha gente, este foi um resumão da história do Estúdio Laika e também o meu ranking das 5 animações maravilhosas desse estúdio. Se você gostou, se você adorou conhecer um pouquinho mais sobre a história do estúdio da Laika, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal pra gente falar cada vez mais da Laika, de stop motion e também de outros desenhos animados também. E se vocês gostaram desse formato de vídeo, gostariam de saber um pouquinho mais sobre a história de outros estúdios de animação, também já coloque aqui nos comentários do quanto que vocês apoiam esse projeto, essa jornada aqui, talvez de uma futura série de vídeos aqui pro canal. E muito bem, minha gente, eu não vou me estender muito mais, porque eu sei que eu falei demais nesse vídeo aqui, que tinha muita coisa para explicar. E muito bem, muito obrigada pela atenção de vocês que estiveram até aqui neste vídeo. Eu sou a Beatriz Bassan e nos vemos até o próximo vídeo do canal Jornada Animada. Tchau!